vamos entrar no estudo. Como muitos irmãos e muitas irmãs presentes na sala virtual devem ter acompanhado, nós vivenciamos em Belo Horizonte, recentemente, uma gigantesca festa espiritual, em que muitas almas de irmãos e irmãs foram circuncidadas pelo batismo biblicamente verdadeiro, em nome do Senhor Jesus HaMashiach. Então, durante essa inexprimível festa espiritual, fui alvo de uma provocação apostólica. Um irmão muito querido, não sei se ele está aí, não vou estar, se ele estiver presente, ele se manifestará no devido tempo, mas que veio de muito longe, viajou quase 1.000 quilômetros, me fez uma solicitação. Ele pediu-me a versão original, em grego, de uma curtíssima, porém contundente e decisiva passagem bíblica específica. Embora esse irmão e eu estejamos num grau de harmonia também indizível, não sei explicar, mas talvez IA tenha algum propósito para nós, envolvendo talvez alguma baldeação, não sei, mas uma vez induzido por essa pergunta, e no afã de atender ao pedido do irmão da melhor maneira possível, manifestei-lhe no dia seguinte que considerei bastante oportuno e edificante também, e com isso, algumas pessoas aqui presentes, o irmão Marcelo e me parece que a irmã Cândida também tiveram a oportunidade de conversar sobre isso, concordaram com essa avaliação. E eu ponderei com esse irmão que havia começado a rabiscar a minuta de um estudo sobre o verso. Mas depois de ter lhe entregue o que ele me pediu, a versão original. Localizei também em hebraico, que coincide com a versão em grego, porque ele não me havia dito o objetivo do pedido. Quando falei sobre o estudo, ele imediatamente começou a incentivar-me de maneira explícita, intensa, para montar uma preleção alusiva a esse verso. É um único verso. Daqui a pouco nós vamos chegar a ele, sem milaprínios. Pois, segundo ele, irmão, e quero dizer, já disse a ele, e vou dizer aqui de novo, concordo plenamente com a avaliação dele. Trata-se de um assunto atualíssimo e de conteúdo grave, porque está correlacionado diretamente com a salvação. E tudo aquilo que está, de alguma maneira, ligado à salvação é vital e inadiável, pelo menos na minha avaliação. Então, nós vamos começar esse estudo. Ele ficou um pouco longo, provavelmente, fazendo um cálculo aqui aritmético grosseiro, porque não domino bem aritmética e matemática, daria quase 3 horas de apresentação. Isso não combina com o escopo da Santa Convocação de Kabbalah de Shabbat. Portanto, houve por bem fazer aqui a apresentação da primeira parte. Não sei se serão 2 ou 3, talvez 3. E espero que realmente esse estudo possa contribuir de alguma maneira, como contribuiu para mim. Porque nesse mergulho, me coloquei várias vezes diante do espelho e fiz uma série de questionamentos que vou apresentar aqui na segunda parte ou na terceira, não hoje. Hoje nós vamos entrar no assunto.
mas já vai ter uma certa veemência, porque nós vamos falar aqui da temperatura eclesial e apostólico-doutrinária. Esse é o tema da preleção. Então, por favor, antes de fazer a baldeação, eu vou dizer aqui baldeação olho no olho, porque estou mirando a homenageada, vou pedir que irmãos e irmãs abram suas versões da Bíblia no verso capital, tema do nosso estudo, Apocalipse 3, verso 16, enquanto faço a baldeação. Apocalipse 3, verso 16. Pergunto se a tela do PowerPoint está bem visível para todos e para todas. Nessa configuração está bem para vocês? Porque hoje eu estou num ambiente diferente e... sim, irmão. Os slides à esquerda, porque só enxergo com o olho esquerdo. Então, para mim, colocar aqui a tela cheia seria um complicador terrível. Então, o tema de hoje, já falei, é uma questão de temperatura. Poderíamos terminar por aqui. O estudo foi feito, temperatura, todos conhecem, isso foi estudado lá no primário, no ginásio, no científico e, eventualmente, em algum curso universitário que alguém tenha feito. Muito obrigado pela atenção de todos e de todas, e está encerrado. Mas nós estamos falando aqui de temperatura da igreja. Isso nunca foi estudado lá fora, no mundo regido pelo maligno. Muito bem. Então, antes de continuarmos aqui, coloquei na tela as 5 referências que serão utilizadas hoje aqui, nessa primeira parte. A principal, sim, Apocalipse 3, 16, mas nós vamos precisar também da leitura de Apocalipse 3, 14, 15, Efésios 4, 14, primeiro livro de Reis 18, 21 e, novamente, Efésios 2, versos 2 e 3. Gostaria que anotassem aí para consultar no momento exato. Então, vamos lá. Eu gostaria, deixa eu dar uma puladinha aqui. Não está aqui. Não está. Bom, eu não sei porquê, mas não ficou gravado aqui. Eu queria mostrar-lhes, embora não seja tão importante, porque nós não estamos aqui para falar grego nem hebraico. Nós falamos português. Mas eu vou primeiro fazer breves comentários sobre a resposta ao quesito proposto pelo irmão, vindo de longe, e que agora, mais do que nunca, mora no nosso coração. Sempre morou, mas agora daqui não sai. Só se há determinar. Aí, não sabemos. Mas parece que há está querendo o contrário. Muito bem. Então, eu vou ler aqui primeiro para vocês, e peço, por isso que pedi que abrissem as respectivas versões da Bíblia, e se em alguma versão houver algo diferente, eu gostaria que postassem no chat para que algum irmão ou alguma das irmãs aqui presentes conferissem para nós. Então, na versão que tenho, que escolhi aqui em língua portuguesa, está: então, porque tu és morno e não és nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te para fora da minha boca. Assim disse o Senhor Jesus.
É assim que está nas versões de vocês? Uma segunda possibilidade, que eu também registrei aqui, está dizendo assim: assim, porquanto és morno, e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Certo? Muito bem. Então, como mostrei para o irmão, e vou apenas mencionar aqui, porque vai fazer alguma diferença na nossa textura exegética. Não é assim que está no original. Há uma diferença. E essa diferença é significativa, pelo menos dentro do meu entendimento. Isso não vai ficar claro hoje, não, mas ficará na segunda ou na terceira parte. No grego, está assim: então, porque tu és tépido e não és nem quente nem frio. O quente vem primeiro no original. Nem quente nem frio. Eu estou a ponto de vomitar-te para fora da minha boca. Essa é a tradução ipsis literis a partir do original em grego. No hebraico também está assim. Mas nesse caso aqui, ao que tudo indica, tenho dúvidas, mas ao que tudo indica, prevalece o grego, porque é dito que os textos da nova aliança ou da aliança renovada foram originalmente escritos em grego, com exceção do evangelho escrito por Mateus, cujo original está em hebraico. Então, eu já queria mostrar aqui para vocês que no original nós temos a palavra quente primeiro, depois a palavra frio. E o Senhor Jesus não está dizendo que vai vomitar no futuro, vomitar-te-ei. É mais grave. Estou a ponto de. Já está aqui na garganta, pronto para ser expelido. É muito mais sério isso. Não é um futuro indefinido. Vomitar-te-ei. Quando, Senhor Jesus? Não, está aqui na goela. Certo? Estou a ponto de. Então, com isso aqui, a gente já vê que a advertência do Senhor Jesus é muito mais séria do que o que parece. Já era séria, agora ficou pior. Exige uma reflexão ainda mais profunda e um posicionamento bem definido da igreja. Bom, aí eu quero voltar a comentar com vocês o seguinte: nós sabemos, desde a primeira aula do discipulado, que a palavra de Deus é a verdade. Não existe verdade condicional. A verdade é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a expressão escrita da palavra de Deus. Portanto, ela representa a verdade. Ela contém a verdade. Muito bem. E se nós sempre lembrarmos que, quando se fala assim, estamos dizendo que, no original, a Bíblia expressa a palavra de Deus. Não na língua portuguesa, necessariamente. Não no inglês, não no japonês. Se for o Tanar, os 39 primeiros livros das Escrituras, que era a única escritura existente na época em que o Senhor Jesus Hamashia realizou seu ministério na Terra, eu estou falando do hebraico. Então, nada pode ser aleatório, nada pode ser desperdício. Se está escrito, deve ter uma razão para isso. Já comentei várias vezes aqui e repetirei sempre. Se a Bíblia insiste em dizer uma palavra, fazer uma correlação geográfica ou uma correlação temporal
vinculada a um vocábulo, isso tem um código escondido aí, esperando pelo nosso entendimento. E o amantíssimo e altíssimo Iá gosta de que nós descubramos os seus códigos, porque foi para nós que ele os colocou lá, não para o maligno. O maligno não consegue ver isso. Mas aonde que estou querendo chegar? Primeiro, nas considerações geográficas. Então, vejam aqui comigo, por favor. Está bem nítido aí esse mapinha. Foi a melhor resolução que consegui. Está bem nítido aí? Os nomes. Tá. Ok. Então, acompanhem comigo. Esse mapinha retrata a situação geográfica das 7 igrejas para as quais o Senhor Jesus escreveu cartas. Ele não escreveu para a igreja de Atenas. Não tem isso lá. Ele escreveu para essas 7 que estão aqui, nessa chamada Ásia Menor, essa região aqui, que corresponde à Turquia e mais algumas outras regiões atuais. Observemos o seguinte: a igreja de Laodiceia, a própria cidade de Laodiceia, está relativamente distante da igreja de Éfeso e muito perto da igreja de Filadélfia. Por que será? Será que? Não, é uma coincidência, porque a cidade ficava perto uma da outra. Não há coincidência na palavra de Deus. Há uma mensagem poderosa aqui atrás. E nós vamos utilizar ao longo desse estudo. Mas eu já quero mostrar o seguinte: Filadélfia está encostadinha em Laodiceia. Muito bem. E se nós pegarmos aqui, estou apenas esquentando as turbinas para entrarmos no estudo. Se nós pegarmos aqui, espero que esteja legível, essa pequena planilha, essa tabelinha que fiz aí, observemos o seguinte: quando o Senhor Jesus dita a carta endereçada à igreja de Filadélfia, o que o Senhor Jesus passou de mensagem? Vamos pegar da direita para a esquerda. Ele disse que os filadelfianos, se mantivessem a coroa, seriam colunas no templo de Deus e teriam o próprio nome de Deus escrito nela. Ele não fez nenhuma ameaça, nenhuma advertência para essa igreja, mas ele fez um alerta: guardem o que têm para conservar a coroa que obtiveram. E não fez nenhuma repreensão. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus fez uma declaração de amor a essa igreja. Em determinado momento lá no texto, ele diz que eu te amo. Ele não falou isso para igreja nenhuma, só falou para Filadélfia. E não, eu estou falando de Filadélfia, em cima aqui, ó. Filadélfia. Éfeso está embaixo. Não, eu vou falar de Éfeso, mas eu estou falando de Filadélfia, em cima aqui, ó, Filadélfia. Então, ele disse essas coisas belíssimas para a igreja de Filadélfia porque identificou nos integrantes que lá estavam a guarda de sua palavra. E em momento nenhum seu nome foi negado. E ele se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que quando é aberta, ninguém fecha, e quando é fechada, ninguém abre. E não é à toa, de jeito nenhum, que a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Então, observem, essa igreja está encostadinha em Laodiceia e longe de Éfeso, geograficamente. Então, olha aqui a situação de Éfeso. O Senhor Jesus já pegou pesado.
embora ele tenha feito promessas gloriosas, que ele fez para todas as igrejas, mas ele caracterizou como repreensão vigorosa o abandono do primeiro amor. A turma já estava em apostasia, já estava desviando-se da sã doutrina. E observem aqui do lado esquerdo da planilha, aqui em verdinho, que essa igreja floresceu no período apostólico. Pelo menos um apóstolo estava vivo no período de Éfeso. Do ano 31 até o ano 100, João dizem que morreu no ano 100. Então, ele estava vivo. Mesmo na presença dos apóstolos, o primeiro amor já estava sendo relegado. Olha a distância entre Filadélfia e Éfeso. Agora, nós vamos pegar muito pesado aqui com essa Laodiceia aqui, ó. Olha lá, está tudo em vermelho aí. Nenhum elogio, nenhuma, e só repreensão e só castigo. Mas, já estou dando um milaprímio aqui, mas nós já estudamos isso. O Senhor Jesus, mesmo diante de tudo isso que ele coloca aqui, que nós vamos estudar, ele promete que aquele que vencer, se assentará no seu trono junto com ele. Ainda assim. Bom, então, feita essa consideração geográfica, que faz todo sentido, eu gostaria que vocês mantivessem na mente essa proximidade entre Filadélfia, cidade, e naturalmente a igreja de Filadélfia, a cidade de Laodiceia e a respectiva igreja, e a cidade de Éfeso, mais distante, em relação a Laodiceia. Bom, então vamos começar propriamente o estudo. A comunidade existente em Laodiceia é toda negativa. Não foi, por acaso, e sem motivos, que recebeu toda essa repreensão e nenhum tipo de elogio do Senhor Jesus, contrariando as outras comunidades. Mesmo Esmirna. Esmirna também não teve repreensão. E Filadélfia, que eu já mostrei aqui para vocês, porque o objetivo não é estudar as 7 igrejas aqui, é estudar o verso de Apocalipse 3,16. Então, o nosso foco aqui é em Laodiceia, mas eu estou mostrando um contexto geográfico. Então, o que aconteceu lá? Eu vou dar um milaprímio, sim, porque ele é o motor da nossa pesquisa, o motor da nossa conversa. O pessoal lá em Laodiceia não era quente nem frio. Lembrem-se de que no grego a palavra quente vem primeiro. Então, o Senhor Jesus declara que está a ponto de vomitar esse pessoal aí. Como é que nós vamos entender isso? Começar a entender, pelo menos. Uma das interpretações, um dos entendimentos que nós devemos ter a respeito, o inicial, hein? Por favor. Quem estiver mais apressadinho aí, não me jogue pedras ainda. Nós podemos interpretar o frio como atitude pagã, aquele paganismo acentrado, dominante, que crescia na cidade, que dominava na cidade. E o quente, como a riqueza, porque Laodiceia era uma cidade imponente, uma cidade poderosa, uma cidade rica, materialmente falando, frente aos verdadeiros crentes, que existiam verdadeiros crentes lá, empobrecidos, mendigos, relegados. Então, esse qualificativo quente, numa primeira abordagem, no primeiro enfoque, indica a indignação apocalíptica, entendendo essa palavra apocalíptica aqui como reveladora dentro da carta, dos crentes fiéis que estavam vivendo na pobreza material,
frente às estruturas opressoras do Império Romano. Eles eram quentes na fé e na doutrina, porém, frios do ponto de vista da riqueza, do fausto, do luxo, dos recursos. Mas aí o que acontecia com a maioria lá? Porque essa carta não foi para esses crentes fiéis raros que existiam lá. Foi para a imensa maioria, para a massa laodicense. Então, os habitantes de Laodiceia queriam, né, encampar as duas condições, ou status. De um lado, buscando a riqueza, que para nós é o frio, é o distanciamento da sã doutrina, e desejando seguir o Senhor Jesus. De uma certa forma, eles até diziam que queriam seguir, tem o lado quente, mas, no final, eles não obtinham nenhuma coisa nem outra, mas tornavam-se mornos, tépidos, indefinidos. Podemos dizer em cima do muro, uma expressão bem típica do português falado no Brasil. Então, eles estavam agindo exatamente como aquelas figuras abomináveis, que eu vou falar esse nome aqui, mas com ânsia de vômito, os nicolaítas, que naquela época eram muito numerosos, principalmente nas comunidades gnósticas. Você se lembra do gnosticismo? Aquela crença chamada espiritualista, mas sabe-se lá o que é isso, de que espírito eles tratam. Mas espiritualista compatível com o Império Romano, com aquelas entre 200 mil aspas, divindades múltiplas para tudo quanto é gosto. Então, estava de acordo com os ditames de Roma. Então, o que esse povo fazia? Eram majoritários, tinham poder e riqueza, forçavam de todas as maneiras o verdadeiro crente a moldar-se ao romanismo. E terminavam, eles próprios, indefinidos, porque qualquer movimento que faziam em direção à sã doutrina os fazia ver o seguinte: se forem para lá, perderão as benesses, serão perseguidos. Então eles ficavam ali na balancinha, né? Nem seguindo a besta, que é o Império Romano, e muito menos ao nosso Senhor Jesus HaMashiach. Ou seja, transformaram-se em pessoas absolutamente mornas, e o Senhor Jesus, por repulsa absoluta, declara que está a ponto de vomitá-las. Pegando de novo a tradução ao pé da letra do grego, a ponto de vomitar. Não é um futuro distante, é um futuro imediato. É algo que já está em ritmo de, está em execução o processo de vômito. Alguns comentaristas, só fazendo aqui uma atenuação das palavras, saindo um pouquinho da doutrina, mas alguns comentaristas apontam também o seguinte, que assim como nós tendemos a expelir a água morna da boca, porque ela provoca vômito, se alguém já teve a oportunidade de fazer a experiência, percebeu isso. Se não teve, faça. A água fria desce, a água quente também, a água morna, o estômago não aprecia muito, ou quase nada. Ela é um tanto quanto repulsiva para o estômago. Então, é uma metáfora aqui que o Senhor Jesus usou muito bem. E, por isso, ela caracteriza a frieza espiritual. Porque se a pessoa está naquela mornidão indefinida, nós sabemos que com o Senhor Jesus não há indefinição. Estamos com ele ou estamos contra ele. Não tem esse negócio, o Senhor Jesus, eu vou pensar a respeito, depois eu lhe falo. Não, peraí. Não tem esse negócio de pensar, não. Então, aí surge a repugnância por parte do Senhor Jesus. O que ele quer de cada um de nós? No mínimo, de cada um seguidor verdadeiro, genuíno dele, uma fé resoluta, inabalável,
alicerçada, é claro, no amor focado e decidido por ele e pelo Pai Celestial. Isso é o mínimo. Esse é o quente que ele quer. Não aquele quente lá da riqueza, que gerava frieza espiritual. Vocês estão percebendo aqui o jogo de palavras? Isso é muito importante para nós avançarmos em grau mais profundo aqui no estudo. Mas o que é exatamente essa mornidão aí? Que foi o núcleo da pergunta que o irmão, de longe, agora de muito perto, me colocou. Ele queria saber se no grego estava isso mesmo. Se a palavra é essa, e é essa mesma. É a palavra mornidão. Depois eu vou mostrar para vocês o palavrão que é em grego aqui. Mas isso não vai acrescentar nada. O importante é a gente saber que lá está assim. Certo? É morno mesmo. Então, o importante é nós... Isso aqui que eu vou falar, todo mundo aqui sabe, como diria minha mãe, de cor e salteado, mas é preciso lembrar, é preciso agarrar a coroa com toda a nossa força, com todo o nosso zelo, todo o nosso foco. Porque a carta Laodiceia, como todas as outras cartas, não se limitou àquela Laodiceia que, comparado com uma Belo Horizonte hoje, é uma cidade pequena, claro, mas gigantesca na sua época. Todas essas cartas são proféticas. E no caso da carta Laodiceia, a profecia expressa o último estágio do testemunho à igreja na Terra. É o que estamos vivendo. Então, muito do que está lá nessa carta, eu diria tudo, cai, de novo citando minha mãezinha aqui, como uma luva bem ajustada para os seguidores atuais do Senhor Jesus Hamashia. Como se tivesse escrita para nós e não para os laodicenses daquela época. Então, vamos ler agora, para nós continuarmos aqui na trilha do estudo, um trecho um pouco maior aqui. Por isso que eu coloquei lá os versos que serão utilizados. Eu vou ler aqui Apocalipse 3, de 15 a 17. Então, no verso 15, o Senhor Jesus Hamashia já afirma: conheço tuas obras, que nem és quente e nem frio. Agora já pegando do original, tá? Quente vem primeiro. Quem dera foste quente ou frio. Assim, porque és morno e não és nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Precisa falar mais? O que estamos vendo hoje no cenário mundial bate com isso aqui? Com certeza. Agora, vamos perguntar, para prosseguirmos com densidade doutrinária, a palavra de Deus. O que são pessoas mornas? Para não ficar aqui no meu entendimento, o entendimento do irmão Marcelo, da irmã Alê e de quem esteja acompanhando no chat. Vamos a Efésios 4, verso 14, que citei aí no início, como integrante do estudo. O que são pessoas mornas? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Esse é o morno. Porque se ele está indefinido, se ele está em cima do muro, ele pode ser levado para um dos lados, o vento de doutrina. E vento de doutrina não é sã doutrina, é vento. Então,
Essas são as pessoas mornas, pessoas sem opinião formada, constituída. São os meninos inconstantes da carta aos Efésios, levados, então, para onde o vento soprar. E, geralmente, o vento sopra eivado de engano maligno, o engano do adversário, e sempre com astúcia. Nunca nos esqueçamos da origem primordial do adversário. É extremamente capacitado. Então, esses mornos constituem um alvo perfeito, adequado para, por exemplo, aquela demoestação que o profeta Elias fez aos filhos de Israel lá em tempos remotos. A outra citação que coloquei aí, primeiro livro de Reis, 18, 21. O pessoal lá naquela época estava balançando para lá e para cá, sem seguir o rumo da confiança absoluta e irrestrita no Deus vivo e verdadeiro único. Disse o profeta Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Prestem atenção. Se Iá é Deus, e ele o é, segui-o. E se Baal o é, segui-o. Porém, o povo nada respondeu. Continuou. Qualquer coisinha, altar para Baal. Sempre pisoteando o amor de Deus. Então, vamos agora ao cenário atual. O que quantifica? Eu até parei de ler esse tipo de coisa, deu um tempo. Sabe? Porque é a mesmice, com palavras diferentes. O que está pontificando hoje no mundo? O tal do, eu vou usar a palavra que eu uso, tá? Eles usam a deles lá, eu uso a minha aqui. Eu falo mundialismo, porque para eles a Terra é uma bola. Então eles chamam daquele outro palavrão lá que eu não vou colocar aqui, porque eu não aceito esse tipo de subversão do reino plano que o Altíssimo Iá criou. Então, esse mundialismo inclui, e foi o que mais, vamos dizer assim, preponderou nos últimos 3 anos, a chamada unificação religiosa. Ou seja, o decantado e satânico ecumenismo. Eu já falei para vocês aqui que não uso palavras terminadas em ismo, nem está, falando de Deus. Aqui eu falei, porque a palavra é satânica. Aqui eu concordo, porque está declarado, ecumenismo é de onde? Satânico. Então está bem colocado, certo? Essa eu falo de boca cheia, ecumenismo, que está longe de nós. Então, o que é esse negócio de ecumenismo? Nós não estamos saindo do estudo, hein? Peço foco, por gentileza. Nós estamos dentro da mornidão. Esse ecumenismo, para mim, é o suprassumo da mornidão. Por quê? Evita todos os extremos, todas as controvérsias, em busca de um agrado da maioria, de preferência de todos. De preferência, todos debaixo de uma única religião. Ah, mas como é que isso vai ser? Esse movimento satânico, autodito, eu não concordo, mas eles se dizem um movimento agregador e harmonizador, procura juntar as religiões de diferentes cores em uma só massa, em um só conjunto. A propósito, já que eu falei em massa aqui,
Alguém aqui ou na sala do Google Meet já brincou de massinha quando criança? Hein? É muito bom brincar de massinha, não é? Eu peguei o finalzinho, o rescaldo dessas massinhas aí, mas brinquei muito com meus filhos, certo? E gostava de brincar. Às vezes eu ficava brincando lá, porque eles se cansavam e eu continuava. Então, massinhas coloridas, certo? Então, olha só, depois de um certo tempo, que a gente fica mexendo naquelas massinhas ali, mescla daqui, mescla dali, o que é que vira no final? Uma bola cinza, feia, certo? E aí a gente larga para lá, você não quer mais brincar. Não é assim? Bom, então, esse aglomerado que o ecumenismo busca é uma massa ecumênica, porque insiste no encontro, na juntura de pontos de acordo com base no mínimo denominador comum. Eu vou dar um exemplo aqui. O que eles estão querendo fazer? Eles estão fazendo. Isso não está agora muito divulgado, porque os donos deste mundo, devidamente orientados pelo seu chefe satânico, já estão colocando tudo às claras, certo? Tudo às claras. Esse não é o momento de nós conversarmos sobre isso, mas está ficando cada vez mais claro. Ou seja, não há mais nem cuidado em ocultar o que quer que seja. Por isso é que ninguém está dando importância a esse ecumenismo que avança a passos largos. Bom, vamos pegar um exemplo de como é possível esse ecumenismo, essa junção de massinhas lá, de diferentes cores. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que a religião A crê que o Senhor Jesus Hamashia é o Filho unigênito de Deus. A religião B não crê dessa forma. Então, como é que eles vão juntar? Aí alguém chega e fala assim, mas nós temos o principal em comum, o amor ao próximo. A defende e B também. Então, podemos juntar-nos. Então, eles se juntam, mas não na essência. Eles se juntam como Hassatã quer. Muito bem. Então, uma vez encontrado um ponto de união, eles descartam o resto. Por quê? Ficar falando daquilo que gera discórdia? Vamos largar para lá, isso não é representativo. Se Jesus é ou não é, isso não importa, desde que amemos ao próximo. É assim que funciona. Então, olha só o suprassumo da mornidão aí. Agora, nós que declaramos o compromisso no batismo e aquelas pessoas, irmãos e irmãs, que se preparam para esse momento redentor na nossa vida, nós assumimos um compromisso de sermos absolutamente proativos em relação às verdades. Quando eu falar as verdades, é no sentido de que, para cada tema, você tem uma representação verdadeira. A verdade é uma só. Mas, por exemplo, isto aqui é um copo. Eu não posso dizer que é uma xícara. Então, é uma verdade pontual. Então, as verdades que a palavra de Deus nos apresenta, que na verdade são facetas de uma única verdade, não tem indefinição. E nós fizemos o compromisso de nos agarrarmos. E mais do que isso, de praticarmos e defendermos. Não sei se perceberam, mas isso saiu hoje na oração. A defesa. Então, uma defesa com a nossa própria vida em risco, se for preciso. Então, o morno, ele não tem nenhuma afeição pelo sagrado Messias, pelo Mashiach. E eles não têm compromisso com a plenitude espiritual do Senhor Jesus e com a sua autoridade
autoridade representativa total, como enviado plenipotenciário do Pai Celestial. Tem ou não tem gente morna nesse mundo? Então, fica claro para nós o seguinte: em termos da sã doutrina, do Pai Celestial, do Senhor Jesus Hamashia, nós nos definimos como quentíssimos, genuínos. O nosso amor é, podemos pegar o adjetivo que quisermos, irrefreável, irretratável, irrevogável, pelo nosso Senhor. E se alguém coloca isso em dúvida, nós nos indignamos para dizer o mínimo, e não importam as consequências. Pelo menos assim deve ser. Certo? Então, não existe essa história de filho, de filha, de pai, de mãe, de amigo. Espera aí. Está querendo me afastar da quentura em relação ao Pai e ao Senhor Jesus? Então, eu me afasto de você? A resposta é imediata. Já o ecumenismo, ele quer o ajuste entre as pessoas, a busca dessa união por conveniência, sacrificando a verdade. O que é a verdade? Esse negócio é abstrato, verdade? Não, o importante é o dia a dia, aqui no mundo, estamos no mundo. Bom, o morno, então, para mim, é como se fosse um morto. Morno é morto. Não tem sentimento, não tem sensações definidas, ele simplesmente vai, deixa-se levar, voltando àquela questão lá do vento de doutrina, movido pela astúcia do mundo. Sua mente, ou seja, do morno, está cauterizada já, ou seja, está anestesiado. Ele não tem nenhum interesse, não faz nenhum movimento e nunca terá paixão pela verdade. Nós somos e devemos continuar sendo exatamente o oposto. Profundamente tomados e movidos pelo amor de nosso Senhor, Jesus Hamashia. Vamos agora voltar lá naquela passagem que li. Vamos comparar a forma pela qual o Senhor Jesus Hamashia se apresenta a Laodiceia e vejamos seus atributos que hoje são negados por boa, talvez preponderante parte de pessoas que se dizem seguidoras dele. Apocalipse 3,14, que já foi lido, eu vou ler de novo. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Isso diz o Amém. Aliás, eu não li o 14, eu li do 15 ao 17, desculpa. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha como é que o Senhor Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia. Ele está colocando aqui toda a autoridade dele, que lhe foi outorgada pelo Todo-Poderoso Pai Celestial. Vamos, então, só para nós irmos sedimentando esse conceito de mornidão e aprofundando-nos no estudo, voltar lá no nome Laodiceia. Essa palavra Laodiceia permite várias significações, mas a mais próxima da realidade linguística é que significa um lugar de pessoas que praticam a justiça comum, ou seja, a justiça do povo, não a justiça de Deus. Então, eles se baseavam naquilo que lhes parecia justo, não na justiça
perfeita do Altíssimo Iá. E devemos lembrar de onde veio esse nome, porque o nome da cidade não era originalmente Laodiceia. Ela se chamava Dióspolis, também conhecida como Roa, não confundir com Ruar, mas Roa, em grego. E recebeu esse nome porque o Antíoco, que se intitulava, Antíoco II, que se intitulava Deus, ele botou como título para si próprio Teós. Antíoco II Teós. Olha só. Vocês verem com quem que a gente está lidando aqui. Então, ele tinha uma esposa chamada Laódice. E quando ele reconstruiu a cidade, que tinha sido destruída, ele homenageou a esposa. Então, redenominou, falou, agora não tem nada a dizer de Dióspolis, coisa nenhuma que não. É Laodiceia. Eu vou eternizar o nome da minha amada, disse ele. Afinal de contas, eu sou Deus. Então, o nome dela também tem de durar para sempre. Bom, essas pessoas pautavam a sua vida pelo comum acordo, independente de ser verdade ou mentira. Passou a ser verdade. Houve acordo? Houve, então agora é verdade. Não interessa. Ah, mas um seguidor verdadeiro do Senhor Jesus passou e falou, mas eu não posso concordar com isso. Isso é falso. Nós determinamos que é verdadeiro. Nós fizemos um acordo aqui. Nós temos um consenso. Às vezes até uma unanimidade entre eles. Assim era Laodiceia. Então, esse nome é muito bem, muito adequado. Né? Bom, entrando um pouquinho na história mais recente, esse espírito lá de Laodiceia voltou a florescer já configurando o cumprimento profético das palavras do Senhor Jesus a partir do final do século XIX. Se vocês se lembram do estudo que fizemos das cartas às 7 igrejas, nós caracterizamos o final do período filadelfiano no encerramento do século XIX. E a partir ali de 1910, alguns falam 1912, alguns dizem que até o início da chamada Primeira Guerra Mundial, 1914, esse espírito aflorou com intensidade pelo mundo afora, afetando, direta ou indiretamente, todos os seguidores fiéis do Senhor Jesus HaMashiach. E tem tudo a ver com as chamadas, quer dizer, as autodenominadas grandes descobertas científicas. Se vocês pegarem a história da chamada ciência, vocês vão ver como isso aconteceu a partir da virada do século XIX para o século XX. Foi aquilo que a gente poderia falar um verdadeiro boom, uma erupção de descobertas científicas. E essa doutrina passou a ser intensamente invadida. Temos aqui alguém que poderá levantar a mãozinha para confirmar para nós, por filosofias orientais, reencarnacionistas, ponto para mim, que defendia como justa a reencarnação quando estava militando lá no esoterismo. Então, tudo isso tinha e ainda tem como base, como grande alicerce, vou usar outra palavra terminada em ismo aqui, porque é do inimigo, o evolucionismo darwiniano. Então, quer dizer, se até então, até essa grande eflorescência aí,
desse paganismo absurdo. Aqueles que se denominavam seguidores fiéis do Senhor Jesus Hamashia vinham defendendo com toda a determinação, com paixão, com denodo, que o Pai Celestial, Iá, é o Criador de tudo o que há. A falsamente chamada ciência inseminou dúvidas, introduzindo teorias absolutamente estapafúrdias que não resistem a uma análise de uma criança de curso primário, que possa raciocinar, que não tenha tido seu cérebro lavado por programação ímpia neurolinguística, que é isso que eles fazem o tempo todo, essa lavagem cerebral aí. Então, como é que essa teoria de uma criação acidental a partir do caos, como do caos pode resultar a ordem? Como assim? E não só uma ordem qualquer, mas uma ordem altamente complexa que nós não conseguimos penetrar nos seus meandros. Até hoje nós não conseguimos entender. Então, e a suposta evolução da vida dos seres viventes? Aí eu pergunto, alguém aqui, eu não consigo, tá? Já estou declarando aqui a minha resposta à pergunta que eu vou fazer aqui agora. Alguém aqui consegue imaginar a infinita tristeza do Santo Espírito, do único Deus vivo e verdadeiro, diante dessa abominação? Eu entendo o seguinte: as emoções de Deus devem ser infinitas. A tristeza deve ser infinita diante de uma aberração dessa. Mas, enfim, nós aqui estamos exaltando a criação verdadeira que ele realizou. Bom, mas a maioria acachapante de pessoas que se dizem crentes genuínos, não nós, tá? Não somos nós, professam essa crença aí que eu acabei de falar, baseando-se numa autodenominada ciência. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui, mas porque elas dizem o seguinte: é inaceitável duvidar da ciência. Se a ciência diz que o ser humano evoluiu de um elo comum lá atrás, de um ancestral comum, nós temos de acreditar, dizem eles. Como é que pode o ser humano ter sido criado tal como é? Na verdade, não é tal como é. Vocês conseguem imaginar como eram os corpos de Adão e Eva? Eu não consigo, ainda. Provavelmente saberemos, no reino milenar, se lá estivermos interagindo com o Senhor Jesus. Bom, agora, que ciência é essa da qual não se pode duvidar? De que ciência essas pessoas estão falando? Por exemplo, vocês se lembram que quando eu, pelo menos, estudei no ginásio, tá? Quando a gente estava no ginásio, lá estudando química, que se intitula ciência, havia lá uma tabela periódica com 92 elementos. Quantos elementos existem hoje na tal tabela periódica? Não são mais os mesmos. Alguns foram, inclusive, produzidos artificialmente. Bom, será que eles estão falando da ciência de produção de venemédios, que é assim que eu uso? Esse é o termo que uso para caracterizar aquilo que a máfia farmacêutica produz? Mais envenena do que remedeia? Embora em alguns momentos é preciso, sim, remediar. Momentos muito específicos. Vocês se lembram da história? O irmão José César certamente se lembra da talidomida, que, quando foi inventada, ela se intitulava a pacificadora da gestação. Acabou o tormento da mamãe, da gestante, sem essa de ficar vomitando tudo e mais alguma coisa. Toma talidomida. A paz
será instaurada. E assim foi. Anos depois, o que aconteceu? Nascimento de crianças inocentes sem membros. Por exemplo, uma doença chamada focomelia, algo absurdo, aterrador, abominável. Essa é a ciência. Então, existe uma frase que é muito repetida pelos autotaxados cientistas. A ciência caminha de funeral em funeral. O que eles querem dizer com isso? O que era ciência ontem, hoje não é mais. Já se passou por cima. Agora, é preciso nós termos aqui o seguinte, que aquilo que se apresenta como ciência, eu vou colocar as minhas tradicionais 200.000 aspas, na maioria das vezes, na quase totalidade das vezes, para ser mais explícito, é algo que adota posturas e conceitos frontalmente anticientíficos, violentando ou ignorando os princípios rigorosos que existem, estão lá, do próprio método científico, que deveria servir de alicerce e norteamento mandatório para todas as ações efetivadas por alguma coisa que se diga científica. Na minha profissão, atuo cientificamente. É a parte boa que a ciência verdadeira ainda tem. É limitado, sim, mas quando se usa o método científico, nós conseguimos resultados até próximos da verdade, no dia a dia mundano aqui. Mas vamos voltar para a palavra de Deus. Lá em Apocalipse 3,14, que acabei de ler, o Senhor Jesus afirma, olha só, de novo, que ele é o Amém. Ó, pelos cutucando o teto. Ou seja, ele tem por outorga do Todo-Poderoso Iá a palavra final. E com isso, ele simplesmente pega o ego laodicense, espreme, pulveriza e fala com esses mornos aí que vai prevalecer a justiça que eles estabelecerem como um acordo. Então, na cabeça deles vai. Mas, na verdade, isso será pulverizado. Lembram-se daquela grande pedra que esmigalha os pés da estátua? O Senhor Jesus já está dizendo aqui, olha, quem está dizendo é o Amém. É a palavra final, não é a penúltima, é a última palavra. Então, ele se declara também a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, a confiança no testemunho dos homens, e aí nós vamos incluir todas as chamadas filosofias, as chamadas ciências inventadas ou construídas pelo intelecto, que se arvoram em verdade incontestável. Tudo isso vai ser pulverizado. E esse vai ser, para mim, está muito próximo, a ponto de. Estou dando um milaprímio aqui da segunda parte do estudo. Então, amados irmãos e amadas irmãs, a frase do Senhor Jesus, lá em Apocalipse 3,14, termina com uma frase, com uma afirmação, melhor dizendo, que abala, pulveriza, implode, minha mãe diria detona, qualquer teoria evolucionista, ecumenista, ou qualquer tentativa abominável de destronar
a criação verdadeira descrita no livro de Gênesis e em outras passagens que encontramos na palavra de Deus. Afinal, ele diz com toda clareza que ele é o princípio da criação de Deus. Ou seja, o principal protagonista da criação e do plano perfeito de redenção e nova criação. E aqui, eu estou me expressando conforme a sã doutrina. Não estou colocando o Senhor Jesus como pré-existente lá, como instrumento da criação. Não, mas na primeira frase, no primeiro verso da Escritura Sagrada, o Senhor Jesus está lá, como já mostrei em um estudo, e pretendo reapresentá-lo para quem não teve a oportunidade de acompanhá-lo. Nas 4 primeiras palavras do primeiro verso de Gênesis, está contido todo o cerne do plano perfeito de criação, de nova criação e de redenção. Inclusive, quem é o protagonista principal de tudo, que é o Senhor Jesus. Então, para encerrar essa primeira parte hoje, vou ler Efésios 2, versos 2 e 3. Noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu me vejo aqui completamente. Estava assim antes de ter acesso à sã doutrina e de ter a oportunidade de ser circuncidado por nosso Senhor Jesus Hamashia. Aleluia! Maranata! Amém. Amém.